Fala galera, sejam muito bem-vindos a mais um Clube da Bilheteria. Hoje, como de costume, eu vou falar a respeito do top 5 do final de semana e das principais marcas batidas. Então, vamos lá! E galera, se vocês ainda não são inscritos aqui no canal Triplo F, se inscrevam. Eu tô tentando chegar a 200 mil inscritos e eu sei que muitos de vocês que assistem os vídeos, que acompanham o Clube da Bilheteria, ainda não se inscreveram. Então se vocês pudessem me dar essa ajudinha, eu ficaria muito agradecido. Então antes de entrar de cabeça no top 5 do final de semana, eu tenho que falar primeiro do top 10 do final de semana, porque foi a pior performance em muito tempo. Os 10 primeiros colocados, ou seja, o top 10 do final de semana, fizeram somente 50 milhões de dólares conjuntamente, todos os filmes juntos, do 1 ao 10º fizeram só 50 milhões de dólares. Isso é algo muito raro de acontecer e que no mês de março não acontece desde 1995. Se vocês incluírem aí a inflação e etc., foi um dos piores finais de semana da história do cinema e a gente tem que voltar para 2017 para encontrar uma performance um pouquinho abaixo dos 50 milhões. Novamente não foi no mês de março e depois a gente tem que voltar até 2014 para ver uma performance nessa faixa também dos 50, 48, 47 milhões de dólares. Então, não foi um final de semana historicamente ruim, se a gente considerar que já aconteceu antes, mas está entre os piores finais de semana aí que a gente já viu, principalmente na última década. E para vocês terem uma ideia, essa semana de 2014, que teve uma performance parecida, foi a semana onde Guardiões da Galáxia conseguiu dominar o final de semana com 10 milhões de dólares no seu 6º fim de semana em cartaz. Para vocês terem uma ideia de como esse final de semana foi péssimo, Guardiões da Galáxia no seu 6º final de semana conseguiu ficar no topo das bilheterias. E na primeira posição do final de semana ficou o filme Onward, ou Dois Irmãos da Pixar, que caiu mais de 70% e fez somente 10 milhões de dólares. E ele conseguiu ficar na liderança, como eu disse, porque foi um final de semana péssimo, porque normalmente com 10 milhões de dólares nessa época do ano, esse filme não conseguiria ficar na liderança. E por que ele caiu tanto? Em primeiro lugar, foi um filme que não foi tão bem aceito assim. Como a gente disse na semana passada, não foi um filme que capturou a população, que capturou o grande público, como outros filmes da Pixar já fizeram antes, e a gente soma isso, essa crise que está acontecendo aí ao redor do mundo, e muitas pessoas nos Estados Unidos deixaram de ir aos cinemas. Eu citei um dado na semana passada que 1/3 da população americana apoia que os cinemas sejam fechados. Eles ainda não foram, mas isso pode acontecer a qualquer momento. Então, o filme teve uma queda meio absurda aí para um filme da Pixar, que geralmente consegue ter pernas muito boas, os filmes conseguem fazer um bom dinheiro depois da sua estreia, mas o filme Dois Irmãos não está tendo o mesmo caminho. Eu falei isso no vídeo passado e muitas pessoas concordaram comigo, que parece até um filme da DreamWorks ou um filme da Illumination, se você ainda não assistiu, e muitas pessoas comentaram no vídeo anterior que foram assistir e não gostaram tanto da história, e a história é meio genérica, etc. Eu ainda não fui ver, porque eu não tô indo ao cinema nesse período, mas assim que eu puder, eu vou tentar assistir o filme Dois Irmãos. E o filme que custou entre 100 e 200 milhões de dólares, eu encontrei lugares falando 100 milhões, eu encontrei lugares falando 150, mas se a gente utilizar como base os filmes anteriores da Pixar, eu diria que no mínimo 170 milhões esse filme custou, porque é um processo de 5 a 6 anos para um filme da Pixar sair do seu estágio inicial até ele ser concluído, e é muita tecnologia envolvida, são muitos efeitos especiais, e o filme chega hoje a somente 60 milhões de dólares em território americano e ultrapassou por pouco os 100 milhões de dólares mundialmente. Então, eu acho que o filme teria que fazer no mínimo uns 350 a 400 milhões de dólares para se pagar, e com certeza esse filme não vai conseguir chegar nem próximo disso. Esse filme vai ser, além do Bom Dinossauro, o segundo grande flop da Pixar. E na segunda posição ficou o filme Eu Ainda Acredito, da Lionsgate, que é um filme romântico, tem um tom católico, pelo que eu vi no trailer, e o filme abriu com 9,5 milhões de dólares, que para o orçamento de 12 milhões de dólares até é um resultado positivo. O filme provavelmente teria aberto com um pouquinho mais do que isso, se não tivesse sido um final de semana tão tomado aí por pânico, por receio das pessoas irem aos cinemas. Esse filme poderia ter tido uma performance melhor, mas certamente ele vai ser bem sucedido, porque mesmo que ele não consiga fazer muito dinheiro por causa da situação atual, com certeza a Lionsgate vai conseguir vender esse filme para algum serviço de streaming, e somando isso à bilheteria que o filme vai conseguir fazer eventualmente, o filme vai acabar sendo bem sucedido.
E para surpresa de muita gente, na terceira posição ficou o filme do Vin Diesel, Bloodshot. Muitas pessoas esperavam que o filme fosse abrir na primeira posição, mas também não dá para falar que foi por muito que ele ficou na terceira posição, porque o primeiro filme fez 10 milhões, o segundo fez 9,5 e esse filme fez 9,3 milhões de dólares. Então os três primeiros colocados ficaram quase num empate técnico. Na maioria dos finais de semana seria praticamente um empate técnico, e o filme teve um orçamento de somente 45 milhões de dólares, que é um orçamento relativamente baixo, não é um filme de baixíssimo orçamento, mas se a gente considerar os filmes que o Vin Diesel costuma fazer, Velozes e Furiosos e etc., é um orçamento muito baixo sim, e eu acho que esse filme teria tido uma performance superior também, se não fosse esse momento atual que a gente vive. Mas o filme fez 9,3 milhões em território americano e fez 14 milhões também ao redor do mundo, para uma bilheteria total de 23 milhões de dólares. Então, considerando tudo que está acontecendo, o filme conseguiu fazer metade do seu orçamento no seu primeiro final de semana. E eu tô bem curioso para saber como o Vin Diesel vai reagir a essa terceira posição, porque eu não sei se vocês sabem, mas o Vin Diesel foi a público nas suas redes sociais dizendo que o filme Velozes e Furiosos 9 não seria prorrogado ou postergado, e que a população precisa mais do que nunca de filmes e que eles iam manter a data de estreia do filme Velozes e Furiosos 9. Mas algumas horas depois a Universal anunciou que o filme de fato seria adiado até 2021, então com certeza o Vin Diesel acabou ficando com a cara no chão, porque a Universal acabou desmentindo tudo que ele tinha acabado de falar. E novamente eu acho que a grande opção para todos esses filmes quase que eu vou citar são justamente os serviços de streaming, seja o Hulu, seja a Amazon Prime, seja a Apple, seja a própria Netflix. Eu acho que todos esses filmes, logo que eles saírem de cartaz, os estúdios vão correr para vender para algum serviço de streaming, porque certamente no mundo do entretenimento hoje, os serviços de streaming vão reinar, porque o cinema está cada vez uma opção mais difícil das pessoas encararem. E na quarta posição, com uma queda de 61%, que curiosamente foi a menor queda do final de semana, para vocês verem como a situação foi ruim, ficou o filme O Homem Invisível. O Homem Invisível da Blumhouse fez mais 5,9 milhões de dólares, foi novamente um resultado positivo, e eu fiz um comparativo aqui para vocês darem uma olhada entre esse filme e outros grandes filmes da Blumhouse que conseguiram criar grandes franquias. Então eu acho que esse filme, O Homem Invisível, vai ter sequências, eu acho que a Blumhouse vai querer continuar essa marca, e eu acho que eles vão conseguir outros filmes de monstro também para trabalhar depois desse, porque o filme do Tom Cruise foi um grande fracasso. E o primeiro filme que eu coloquei é o filme Atividade Paranormal, que com certeza foi o primeiro enorme sucesso do Jason Blum, que fez 107 milhões de dólares nos Estados Unidos e 193 milhões de dólares no mundo todo. Outro filme que fez muito sucesso e virou talvez a maior franquia da Blumhouse em termos de quantidade de filmes, e inclusive seriados e etc., foi o filme A Noite de Crime, ou Uma Noite de Crime, que fez 64 milhões de dólares nos Estados Unidos e 89 milhões de dólares ao redor do mundo. E depois o filme Corra, que é um filme de mais prestígio do que esses filmes que eu já citei. O filme fez 176 milhões de dólares nos Estados Unidos e 255 milhões de dólares ao redor do mundo. E por último, o filme Sinister, que eu gostei bastante quando eu assisti, que fez 48 milhões de dólares e 82 milhões de dólares ao redor do mundo. E só para completar, o próprio Homem Invisível, ele está hoje com 64 milhões de dólares e 122 milhões de dólares ao redor do mundo todo. Então esse filme já teve uma performance excelente para um filme que custa somente 7 milhões de dólares, então esse filme certamente vai ser um sucesso enorme, já está sendo um sucesso enorme, e eu acredito que se tudo tivesse na normalidade, esse filme já poderia ter chegado ali próximo dos 200 milhões de dólares, porque em muitos países o filme não fez praticamente nada e ele poderia ter feito um dinheiro bom. E na quinta posição, uma dobradinha muito curiosa, na quinta posição ficou o filme A Caçada, que também foi produzido pela Blumhouse e distribuído pela Universal, assim como o quarto colocado, que é o filme O Homem Invisível. E esse filme A Caçada, eu pensei em fazer um vídeo a respeito dele no ano passado, mas eu acabei não tendo tempo. Esse filme ele ia ser lançado, mas ele acabou não sendo porque tratava assuntos muito delicados, é uma crítica social, então as pessoas acabaram caindo matando no filme no Twitter, etc. E a Universal acabou tirando o pé do acelerador e decidiu não lançar o filme. Eu não sei por que eles decidiram lançar agora, talvez no pior período da história para se lançar um filme, mas eles seguraram o filme por algum tempo e finalmente decidiram lançar. O filme envolve as pessoas matando os milionários, os bilionários, etc. E talvez por isso a Universal tenha tirado o pé do acelerador, mas eu não entendi realmente a decisão deles lançarem o filme nesse momento.
Dá pra gente ver pelo marketing que eles esperavam um resultado muito melhor. Eles falam que é o filme mais falado do ano, que ninguém assistiu, mas não foi nem de longe o filme mais falado do ano. Pouquíssimas pessoas falaram a respeito do filme e praticamente todo mundo que falou foi pra reclamar do filme. Mas, por outro lado, eu acho interessante a Universal lançar esse filme de qualquer forma, porque eu não acho que uma minoria que reclama nas redes sociais deva ditar o que pode ou não ser lançado. E o filme teve um orçamento de 14 milhões de dólares, que é um orçamento acentuado para a Blumhouse, mas eu tenho certeza que isso é por causa dessa espera, é por causa dessa demora para o filme ser lançado. Então eu acho que o orçamento do filme foi inflando no decorrer desses últimos meses, e o filme finalmente foi lançado, abrindo com 5 milhões de dólares. E novamente, o Jason Blum não tem só uma parceria muito forte com a Universal, ele também tem uma parceria muito forte com o Hulu, então ele continua produzindo filmes para o Hulu, ele tá fazendo muitos filmes, tem uma série que, se não me engano, chama Into the Dark, que são vários filmes dentro do Hulu de terror, e a Blumhouse está produzindo filmes sem parar para essa plataforma de streaming. E agora, com certeza, esses novos filmes distribuídos pela Universal vão entrar no serviço de streaming Peacock. Então, de qualquer forma, esse filme vai acabar sendo lucrativo, porque o orçamento dele foi bem pequeno, mesmo sendo um orçamento inflado para a Blumhouse. E falando da bilheteria doméstica, uma coisa que muitas pessoas estavam esperando finalmente aconteceu mesmo nessa época de crise. O filme do Sonic chegou à primeira posição como o maior filme de videogames, o maior filme inspirado em um videogame de todos os tempos. Então o filme Sonic conseguiu bater 145 milhões de dólares, ultrapassando o resultado do Detetive Pikachu, que fez 144 milhões. E na terceira posição está Lara Croft, com 131 milhões da Paramount. Na quarta posição, Angry Birds, com 107 milhões. E na quinta posição, Rampage, com 101 milhões de dólares. Então a gente vê por essa lista que recentemente os filmes baseados em games estão conseguindo um certo sucesso, porque antigamente existia a maldição dos filmes de games, nenhum filme de game que tinha sido lançado tinha sido um enorme sucesso, exceto por Lara Croft, mas Lara Croft foi muito mais carregado pela popularidade da Angelina Jolie e pelo estilo do filme ali, do que propriamente pelo público do jogo que migrou para assistir, o que eu acho que é uma situação diferente se a gente comparar com o filme do Pokémon e o filme do Sonic. Internacionalmente o filme ainda não tomou a dianteira, mas vale lembrar que o filme ainda não estreou em vários países também. E para fechar o vídeo, como de costume, o top 5 do ano de 2020. Na primeira posição está o filme Bad Boys para Sempre, com 417 milhões de dólares, um resultado excelente. Na segunda posição, o filme Sonic, com 306 milhões. Na terceira posição, o filme Dolittle, com 227 milhões. Na quarta posição, o filme Aves de Rapina, com 198 milhões de dólares. O filme ainda não conseguiu bater a marca dos 200 milhões. E na quinta posição, o filme que eu já mencionei, O Homem Invisível, com 122 milhões de dólares. Então, galera, essas foram as principais marcas batidas do final de semana. E como de costume, digam aqui abaixo o que vocês acharam, curtam o vídeo e se inscrevam no canal. Valeu e nos vemos em breve.